Aqui vamos falar do desempenho da citologia como triagem após a utilização do teste de DNA-HPV como método de rastreio do câncer de colo do útero e suas lesões precursoras. Apesar dos avanços na prevenção do câncer de colo do útero, ele continua sendo um problema de saúde pública, principalmente nos países menos envolvidos. Mesmo assim, nos mais envolvidos, persiste uma incidência residual que tem levado vários pesquisadores a buscarem métodos mais sensíveis para o diagnóstico dessas lesões. Daí resultaram muitos estudos avaliando principalmente os testes de detecção de DNA-HPV. Isso resultou numa diretriz da Organização Mundial de Saúde, que está aqui resumida, em que se há um programa de rastreamento em funcionamento e eficaz, baseado na citologia, ela pode continuar sendo utilizada ou substituída pelo teste de HPV. Já naqueles locais que o programa é baseado em citologia, mas ele não atende aos critérios de qualidade, o recomendado é avaliar um outro método. E, havendo recursos para utilizar o teste HPV, o ideal é que ele seja o teste utilizado. E na presença de um teste positivo, deve ser feita uma triagem para não encaminhar todas as mulheres positivas para HPV para a colposcopia, já que a maior parte delas não terá uma lesão. Essa triagem pode ser feita utilizando a inspeção visual com ácido acético ou pode ser utilizado apenas o teste de HPV. Para o uso de testes de HPV no rastreamento do câncer cervical uterino, algumas considerações devem ser observadas. Em primeiro lugar, a sua baixa especificidade. Ou seja, se o resultado é positivo, não necessariamente a mulher terá uma lesão precursora do câncer ou câncer cervical, resultando em muitas mulheres sendo encaminhadas para a colposcopia desnecessariamente. Para reduzir o número de colposcopias desnecessárias, recomenda-se um teste de triagem após o teste de HPV positivo. E a estratégia de triagem citológica das mulheres positivas para HPV oncogênicos mostrou-se mais sensível e com a mesma especificidade que a citologia isolada. E o que se recomenda para o Brasil? Em 2018, foi publicado um artigo pelo grupo que participou da elaboração das diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer de colo, em que foram feitas recomendações para o uso dos testes no rastreamento e em outras situações para os serviços que dispõem dessa tecnologia em nosso meio. Primeira consideração é que o teste de DNA-HPV pode ser usado como rastreio se tendo a citologia como triagem. As mulheres HPV negativas podem ser submetidas a rastreamento em intervalos maiores, buscando uma melhor relação custo-efetividade, e não se recomenda o uso desta tecnologia antes que cada município tenha estruturado o rastreamento organizado, ou seja, que garanta que essas mulheres não ficarão super rastreadas, elevando demais o custo do rastreamento, tornando-o proibitivo. O que garante o custo-efetividade é o respeito à periodicidade recomendada e apenas em mulheres acima de 30 anos. A evidência mais consistente do valor da citologia como triagem em mulheres rastreadas pelo teste HPV vem desse estudo publicado em 2014 pelo grupo que reanalisou os dados de uma grande pesquisa, de um grande ensaio clínico realizado na Índia pelo grupo do IARC. Nesse estudo, eles mostram que as mulheres encaminhadas para a colposcopia após um teste de DNA-HPV e sem presença de lesão, um número muito importante. Aqui na coluna azul nós temos o número de mulheres com lesão de alto grau ou câncer frente, na coluna laranja, ao número de mulheres encaminhadas para a colposcopia. Quando analisamos aquelas que foram encaminhadas para a colposcopia apenas após uma citologia alterada, seja no limite de ASCII-US ou a partir de alterações como LCIL, vemos uma pequena redução no número de lesões precursoras e câncer diagnosticados,
mas uma importante redução no número de referências para a colposcopia, mostrando que, ao utilizar a citologia como método de triagem, há uma pequena perda na sensibilidade pelo teste de HPV, mas uma grande economia de recursos, viabilizando a utilização do teste de DNA-HPV no rastreamento, desde que seja feita a triagem por algum método, no caso do que estamos abordando aqui, pela citologia, seja no padrão, no limite de ASCII-US, seja no limite LCIL. E quais são as recomendações para o uso do teste DNA-HPV no Brasil para o rastreamento do câncer de colo do útero e seus precursores? Então essas são recomendações, é um fluxograma de recomendações feito pelo grupo que escreveu as diretrizes e publicado em 2018, um artigo que eu mencionei anteriormente. Então nós podemos ter o rastreamento por um teste de DNA-HPV com genotipagem ou sem genotipagem. Se o teste utilizado é um teste com genotipagem, na presença de HPV 16 e 18, essa mulher deve ser encaminhada à colposcopia, porque o risco dela ter uma lesão precursora é maior. Já se o teste é negativo, ele deve ser repetido em 5 anos. E se ele é positivo para outros tipos oncogênicos que não 16 e 18, ela deve ser submetida à triagem com exame citopatológico. Se a atipia citológica ASCII-US ou mais significativa, ela deve ser encaminhada para a colposcopia. Se o exame citopatológico for normal, ela pode repetir o teste de DNA-HPV em 12 meses. Já naqueles testes de DNA-HPV que não têm genotipagem, se ele é negativo, deve ser repetido em 5 anos. Se ele é positivo, a mulher deve ser submetida ao exame citopatológico da mesma forma. Caso a nova citologia mostre uma atipia ASCII-US, uma atipia não inflamatória, ou seja, ASCII-US ou mais relevante, ela deve ser encaminhada para a colposcopia. Se esse exame citopatológico for normal, ela deve repetir o teste de DNA-HPV em 12 meses. Como mensagem final, eu gostaria de deixar que a escolha do método de rastreio deve considerar os recursos disponíveis, a possibilidade de teste de triagem e os impactos esperados após os testes positivos e negativos.